E as novelas infantis lá do SBT, já deram o que tinham que dar ou não? Ainda tem muito chão aí pela frente, dá pra ter mais novela infantil. Bom, vou te contar melhor essa história porque, olha, a substituta da Caverna Encantada deve surpreender aí os telespectadores da emissora de Daniela Beirute, tá? Antes de eu te contar melhor essa história, clica aqui no like, vai, não esquece não, me ajuda aí, pelo amor de Deus, vamos entrar em 2025 já bombando este canal. E claro, deixa o seu comentário, eu quero saber a sua opinião. As novelas infantis já deram o que tinham que dar ou não? Ou ainda você prefere que elas continuem no ar? Porque, gente, seguinte, atualmente nós temos ali A Caverna Encantada, que estreou em 2024, correto? Que desde a estreia, a novela escrita por Iris Abravanel nunca fez aquele grande sucesso como as antecessoras, como Carinha de Anjo, Cúmplices de um Resgate, Carrossel. Não, A Caverna Encantada na realidade é um fracasso, tá, gente? A novela não consegue passar dos 4 pontos de audiência. Isso quando dá uma boa audiência, viu? Fora os outros números que bate os 3 pontos no Ibope, não mais que isso. E agora, a grande novidade mesmo foi divulgada pelo jornalista Flávio Rico do portal Léo Dias. Ele diz o seguinte, que a substituta ainda está um pouquinho longe, a caverna ainda vai demorar um pouquinho, não vai ser nada para agora não, tá? Mas que a substituta deve surpreender. Quer ver? Eu tenho aqui, ó, na minha tela para vocês darem uma olhada. Ele destaca isso daqui lá no portal, ó. A Caverna Encantada ainda tem chão pela frente lá no SBT, ou seja, eu acredito de verdade, tá? Eu acho que a Caverna Encantada vai acabar, ela não tem uma data definida, mas acho que ela acaba ali pro finalzinho de maio, início de junho, mais ou menos por aí eu tô calculando aqui. E continua, ó. Há a certeza que vai terminar em 2025, mas ninguém sabe exatamente quando. Porém, desde agora são muito fortes as especulações em torno da sua substituta. Tudo caminha para uma grande surpresa. Talvez até mesmo uma pausa nas produções infanto-juvenis. Infantil, né? Infanto-juvenil é 13 anos, 10 anos. A Caverna Encantada ela é infantil, gente. Tem uma menina conversando com um boneco. Não é infanto-juvenil, né? Bom, mas olha, tudo caminha para uma grande surpresa. Essa parte aqui eu confesso para vocês que me pegou um pouco, viu? Que seria essa grande surpresa na substituta da Caverna Encantada ali no SBT. Tudo pode indicar aí que seria uma pausa, um fim ali, um fim temporário das tramas infantis e iriam apostar novamente nas novelas adultas no horário nobre. Isso a gente pode até colocar aqui em xeque, né? Porque assim, a Record tá bombando lá com a novela turca no horário. Tá bombando, tá dando 9 pontos, 10 pontos de audiência, picos de audiência. E o SBT se contentando com 3 pontos numa novela infantil. E aí, o que pode acontecer? Nós temos as mexicanas, que o SBT de repente pode ousar e colocar num horário nobre. Eu acho meio difícil, mas pode rolar. Pois estamos aqui colocando, né? Pode ser uma surpresa, então pode surpreender, pode poder inspirar tudo. Podemos ter, de repente, um dorama, já pensou? Porque a própria Daniela Beirute, lá em março, confessou que ela ama os doramas e que poderia ser uma possibilidade lá no SBT. Ou até mesmo uma turca, né? Eu acho que iria imitar demais a Record ali, que já imita da Band, acho que turca eu meio que descartaria. Então ficaria mais entre uma coreana, de repente, e até mesmo uma mexicana, que o SBT já é tão conhecido por trazer novelas mexicanas ali. Ou não, gente, podemos estar falando aí de um texto novo. O SBT tem uma porrada de textos da Janete Claire, como Vende-se um Véu de Noiva. Quem lembra dessa novela? É um texto de Janete Claire que o SBT comprou os direitos e adaptou. Foi um fracasso a novela na época, mas existem tantas outras novelas que, assim, o SBT pode voltar a produzir a sua própria novela adulta. Por que não? Eu acho que agora é para ela produzir, tá muito em cima da hora ainda, tá? 5 meses, 4 meses, acho que ainda tá muito corrido. Mas é uma possibilidade. Sobre o fim das infantis, eu tenho uma opinião, tá? Não acho que o SBT deva abrir mão 100% das infantis, não. É que
atualmente a emissora não possui estrutura para produzir duas novelas. Não dá, gente. É muito caro, o SBT não tá nessa condição. Só para você ter ideia, um capítulo de novela, mais ou menos, não sai por menos de 400, 500 mil reais, não, tá, gente? Isso no SBT, pode ser na Record. Na Record tem capítulo que chega a custar R$ 1 milhão. Porque assim, é superprodução, é maquiagem, é figurino, são os figurantes, são a roupa, tudo isso custa demais. Então o SBT não tem condições de forma alguma, de ter duas novelas rodando ao mesmo tempo ali no canal, tá? Mas assim, de repente eles podem fazer algo menor, infantil e disponibilizar ainda na grade de programação, talvez, ou até mesmo no Mais SBT, em temporadas focadas para o Mais SBT, para as mídias digitais do canal, que são muito fortes. O SBT é muito forte no YouTube, no TikTok, nessas coisas. Então eles poderiam focar nisso para não abrir mão totalmente da identidade ali das infantis. Mas eu acho que nas novelas ali para televisão, acho que já está na hora realmente de dar uma pausa. Vamos apostar em uma coisa, um amadurecimento ali do público, que é isso que o SBT perdeu nos últimos anos. Perdeu demais, gente. E assim, eles focam nas crianças, legal. Só que as crianças não estão mais na televisão. Não adianta, esse público não está mais na televisão. O SBT precisa conversar com quem ainda restou assistindo televisão, que é o que a Record está fazendo. E a última coisa que eu queria fechar aqui também, é que passou a foto dela, eu queria comentar, né? Iris Abravanel não rola, né, como autora, gente. Incrível. Por quê? Romeu e Julieta, a gente vem de uma sequência, na realidade, né? Carrossel, depois vem Cúmplice de um Resgate, Carinha de Anjo, não sei se a ordem é essa, mas todas essas novelas, elas foram um remake das tramas mexicanas. Então, assim, o pilar principal da estrutura da trama já estava feita. A Iris, ela adaptou para a versão brasileira. Aí, beleza, aí funciona. Quando a Iris passa a produzir o seu próprio texto, como foi Romeu e Julieta e A Caverna Encantada, adivinha? Não rola. As duas novelas não ganharam o público, diferentemente de todas as outras adaptações. E aí fica a questão, a Iris Abravanel, ela é uma boa autora solo? Eu acho que não. Com todo o respeito, a admiração que eu tenho pela Iris, eu acho que ela faz um bom trabalho quando é uma adaptação, quando já pega uma história que já está criada e ela faz diferente, mas baseado naquela história. Quando ela traz as suas próprias ideias, eu acho que as suas ideias são ruins, as suas ideias são fracas, são infantis demais. Gente, A Caverna Encantada e Romeu e Julieta é bebezinho, é criancinha, é neném. Aí chega lá na coletiva de imprensa, o SBT fala: "Ah, é uma novela infantil, não é uma novela infantil, é uma novela pra família". Que família? Que família, gente? Assume que é uma novela infantil porque ela é infantil. Tem uma menina conversando com um boneco. Como que isso não é infantil? Ela conversa com um boneco. Enfim, olha, quero saber o seu comentário, viu? O que vocês acham aí da aposta do SBT, e a substituta pode simplesmente surpreender. Tô torcendo para que isso aconteça de fato. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu volto aí no nosso próximo vídeo. Beijo pra você. Tchau!